Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o registro de Lucas, capítulo 11, versos de 33 a 36, a parábola da candeia. Diz assim a Escritura Sagrada: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Até aqui, irmãos, mais uma vez, vamos à presença do Senhor em oração. Querido e amado Senhor, ao lermos a Tua Palavra, nós nos alegramos por termos a Tua lei em nossa própria língua e a liberdade de podermos expô-la publicamente. Também, Senhor, sabemos a responsabilidade que está diante de nós, pois a Tua Palavra é santa, espada afiada, mais afiada que espada de 2 gumes. Ela é poderosa para discernir os pensamentos, anseios do coração, juntas e medulas. Ó Senhor, nós te pedimos que nesse instante ela alcance o mais profundo do nosso ser e encontre um lugar especial e possa promover vida, paz e alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, se há algo que muitos de nós não sabemos, é o que é viver na escuridão. Ainda quando adolescente, vez por outra na igreja de Rio Doce, eu me lembro de nós recebermos o pessoal do Certo, que é uma missão evangélica que trabalha com deficientes visuais. Irmãos que perderam a visão, alguns que nunca a tiveram, mas que celebravam a Deus, louvavam ao Senhor, usando inclusive dons e talentos para a glória do Senhor. E ao observarmos aquilo ali, nós ficamos felizes, porque mesmo diante desta deficiência, aqueles irmãos louvavam e exaltavam ao nome de Deus. E talvez você já tenha ficado por um instante sem enxergar, talvez por uma cirurgia ou alguma coisa, ou já passou por algum perrengue onde não tinha iluminação nenhuma. E a situação de quem passa por isso é um tanto quanto desesperadora. Certa vez eu estava ainda adolescente com o pastor Rômulo lá em Jurubeba. Há uma igreja presbiteriana em Jurubeba, que é um povoado de São Bento do Una, naquela região ali, próximo a Jupi, Jucati, aquela região da Grande Garanhuns, né? Quem conhece aquela área ali do Agreste sabe o que eu estou falando. São Bento do Una é uma cidade bem desenvolvida, tem 2 boas igrejas presbiterianas, antigas, mais antigas do que boa parte das igrejas aqui da região metropolitana. Fruto do trabalho dos missionários, né, que vieram tanto para aqui, para o Grande Recife, como também para aquela região. E quando ainda adolescente, para confirmar o chamado, eu fui lá passar alguns dias na casa do pastor Rômulo. E ele, muito jovem, muito esperto, astucioso também, né, aprontou uma comigo. Eu estava andando com ele no Fusquinha, e da cidade de São Bento até Jurubeba dava uns 17 quilômetros de estrada de barro. E ao olhar para o céu eu fiquei maravilhado, porque diante de toda aquela escuridão, o céu iluminado, muitas estrelas, e eu disse para o pastor Romulo: pastor, eu estou vendo uma das cenas mais bonitas que eu já vi na vida, o céu iluminado, né? Como diz a canção, o céu do sertão, né? O luar do sertão. Naquele instante tinham só estrelas, mas capazes de encantar assim aqueles que olhavam. E ele disse: mas não está tão bonito ainda, vai ficar mais bonito agora. E desligou o farol do Fusquinha, né? E de fato, irmãos, quando todas as luzes se apagam,
né, o luar fica assim extraordinário, o céu fica iluminadíssimo, né? Pena que depois ele disse para mim que tinha perdido a chave do carro, né? E aí foi quando começou aquele desespero, mas foi um desespero só meu, que ele tinha colocado a chave no bolso dele, foi só para me dar um susto. Mas eu fiquei com aquela imagem assim da luz, né, das estrelas, né, aquela iluminação toda, aquela coisa lindíssima. Irmãos, quem vê a luz, quem conhece a luz, quem conhece a claridade, não se conforma com as trevas. As trevas podem até, por um momento, fazer parte, mas não cabe mais a nós. Nós só queremos a luz quando nós a conhecemos. Você lembra bem, em algumas regiões ainda tem, mas antigamente boa parte da iluminação pública era feita com essas lâmpadas incandescentes, né? E depois que chegou o LED, dá aquela iluminada, né? Mas você lembra que antes da fluorescente, colocaram uma meio amarelada, né? Aqui pela região. Ficava um negócio meio feio, né? Meio esquisito, meio escuro. E aí eles começaram a trocar por lâmpadas de LED. E a gente fica tão satisfeito quando vê uma rua bem iluminada. Irmãos, o Evangelho de Lucas, ele vai trazendo luz aos poucos. Vai revelando a realidade de quem é Jesus. Entretanto, aqueles que estavam em trevas e permaneciam em trevas, ainda que essa luz brilhasse como o sol do meio-dia, os seus olhos continuavam cegos para enxergar a realidade e a beleza de Jesus Cristo. Lucas, então, faz questão de desenvolver a narrativa do Evangelho de maneira a fazer os seus leitores perceberem a beleza da revelação de Cristo e, ao mesmo tempo, se chocarem com a feiura da incredulidade. A incredulidade do coração humano é uma realidade que, desde a queda, assusta aqueles que são da luz. Como pode, diante de tanta revelação, tanto por meio da criação, quanto por meio da Escritura, os homens ainda permanecerem duros em seus corações e não atentarem para a realidade das suas almas sem Cristo Jesus? Quando nós observamos o capítulo 11, em especial a partir do verso 14, nós vemos Jesus se revelando aos judeus de uma forma muito evidente, muito clara, por meio daquilo que foi prometido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos diz que o Messias viria com sinais, com maravilhas, com poder, com prodígios, com milagres, de maneira que isso testificaria aquilo que quem de fato ele é, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Messias encarnado. Apesar disso, mesmo com a operação desses sinais, os homens não conseguiam enxergar quem é Jesus. Meus irmãos, aqui eu faço, antes mesmo de irmos para algumas aplicações no próprio texto, mais uma vez eu enfatizo: o pecado original levou o homem a um nível de incredulidade tal, de dureza tal, seu coração ficou tão cauterizado, tão petrificado, que mesmo a realidade sendo enxergada ou esfregada, melhor dizendo, em seus olhos, eles não são capazes de ver. E pior que isso, fazem de Jesus algo, um motivo de escárnio, motivo de escândalo, pedra não angular, não fundamental, mas pedra de tropeço. Jesus, para eles, ao invés de ser aquele que os leva ao caminho de Deus, Jesus é aquele que, diante da realidade da sua incredulidade, os levará para a condenação. E eu digo isso, irmãos, porque no capítulo 11, no verso 14, Jesus faz um milagre maravilhoso. Ele cura um homem que era mudo, que estava possesso de um espírito que o deixava mudo. E depois que Jesus começou a falar,
as multidões se admiraram, mas alguns deles começaram a atribuir a obra de Jesus a Beelzebu, o maioral dos demônios, e acusar Jesus de estar sob o domínio de Satanás e operando milagres pelo poder de Satanás. Jesus explica, né, tudo o que haveria de acontecer, o que estava acontecendo, né, um reino dividido não prevalece, e ainda assim esses homens permanecem endurecidos. Aqui uma outra coisa curiosa é que nesse instante uma mulher faz uma exclamação a respeito da mãe de Jesus. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de lembrar aos irmãos a exclamação dessa mulher. Ela olha para Jesus e diz: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Mais uma vez nós percebemos que aqui há um nível de incredulidade, mas é uma incredulidade parcial. Eles elogiam Jesus, mas na verdade estão elogiando a mãe de Jesus. Estão querendo de alguma forma elogiar carne e sangue, elogiar gente, quando na verdade Jesus responde dizendo: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus aponta mais uma vez para Deus como aquele que revela ao homem quem ele é e também revela ao homem a sua própria condição. Então Jesus diz assim: antes, aqui o termo é controverso. Alguns teólogos vão dizer que esse antes aqui é como se fosse uma simples conjunção adversativa, né? Um mas. Alguns outros vão dizer que não seria uma conjunção simples, mas seria uma conjunção enfática, ou seria um pelo contrário, como se Jesus quisesse mudar totalmente a percepção dele, a premissa que eles estão levantando. Eu não sei qual dos dois seria melhor, se encaixaria melhor nesse texto, sinceramente. Entretanto, uma coisa é certa: Jesus está tirando a ênfase do homem e apontando para Deus. Bem-aventurados que ouvem a palavra e aguardam. E só quem pode fazer isso são aqueles que Deus pôs no seu coração fé. Porque sem fé o homem não pode ouvir verdadeiramente a palavra de Deus e não pode guardar verdadeiramente a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que quando Jesus faz isso, além de apontar para Deus, Jesus também está apontando para a responsabilidade que cada ouvinte tem diante de Deus de ouvir a palavra e guardar. Mas como se não bastasse, as multidões afluíram para Jesus e Jesus começou a dizer para eles: essa geração é perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E os irmãos lembram bem da vida do profeta Jonas. Jonas foi profetizar para Nínive e fez uma pregação muito curta e talvez a pregação mais mal-humorada da história da Escritura, né? Jonas queria, na verdade, era que o povo de Nínive fosse queimado pelo fogo de Deus. Mas aprove ao Senhor, naquela nação incrédula, que todos os ouvintes da palavra crescem e se arrependessem dos seus pecados. E quando Jesus fala a respeito de Jonas, se os irmãos observarem, logo depois ele vai falar da rainha do sul, o verso 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, da geração de Jesus, e as condenará. Aqui Jesus está se referindo à rainha de Sabá. E os irmãos lembram da história. Salomão, a sua sabedoria, que havia ganhado fama por todo o mundo, fez com que uma rainha saísse de uma região, possivelmente ali aos arredores do Egito, e fosse procurar conhecer a sabedoria de Salomão. Jesus diz assim: eis aqui está quem é maior do que Salomão. O que é que Jesus está querendo argumentar aqui, irmãos? Jesus está falando para judeus. E se tinha algo que deixava os judeus irados, era a comparação de um judeu com um gentio. Quando Jesus faz isso, Jesus está dizendo: ora, eles que não conhecem a lei, que não tinham expectativa na vinda do Messias, quando Jonas pregou, creram. A rainha de Sabá, que não temia Deus,
saiu da sua terra, andou milhas e milhas para conhecer a sabedoria de Salomão, para ouvir Salomão. Jesus diz: eis aqui está quem é maior do que Salomão. E aí Jesus termina o seu discurso no verso 32 dizendo: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, assim como no juízo a rainha de Sabá se levantará e condenará esta geração, porque tanto a rainha de Sabá como os ninivitas ouviram a palavra, guardaram, creram e se arrependeram. Mas aquela geração de Jesus permaneceu perversa, portanto será condenada, porque não creu no Filho de Deus, que é maior do que Jonas e que é maior do que Salomão. Agora, meus irmãos, observem comigo, se não é este o grande problema que nós temos hoje na nossa sociedade. Todas as mazelas que nós temos acompanhado em nossos dias, embora nós possamos atribuir parte disto à injustiça, à impunidade, à maldade, ou tantas outras coisas e tantas outras mazelas sociais, como a falta de educação, entre tantas outras, a realidade é que, na profundidade, todas essas questões são fruto da incredulidade. Quando nós tivemos na história dos avivamentos, conversões em massa, em especial na Inglaterra e em outros países da Europa, houve transformação tal que a sociedade foi totalmente modificada. Se os irmãos observarem a história, a Genebra, como resultado da reforma protestante, em especial da atuação de João Calvino, a Genebra era extremamente avançada até para os nossos dias. Foi feito esgotamento sanitário, a cidade evoluiu na educação, grandes transformações sociais aconteceram em Genebra, como fruto da reforma protestante, resultado daquilo que Deus fez através de grandes pensadores, em especial João Calvino, certamente o mais importante de todos naquela região. Mas nós podemos pensar também na Inglaterra de Jonathan Edwards e de tantos outros avivalistas e grandes pregadores que não apenas tiveram igrejas avivadas, porque é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim: a minha igreja é muito avivada. Como nós, por exemplo, ouvimos falar de Abreu Lima, né? A cidade mais evangelizada, ao mesmo tempo repleta de prostituição, repleta de tráfico de drogas, com alto índice de homicídios, com muita gente usando drogas nas ruas, gente mendigando. Ora, será que essa transformação só fica nas quatro paredes da igreja? Será que o avivamento não alcança a sociedade? Será que essa luz que brilha e que aparentemente nas estatísticas ilumina a cidade de Abreu Lima não é capaz de transformar a sociedade? Ora, meus irmãos, eu tenho refletido a respeito do que tem sido de fato o papel da igreja evangélica na sociedade. O que de fato nós temos promovido como igreja na sociedade. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus não nos chamou para as quatro paredes. Eu tenho certeza que Deus não nos chamou para sermos luz na luz. Ora, ninguém acende vela quando as luzes estão acesas, não é verdade? Enquanto há trevas, você acende uma vela e ela causa um certo impacto. Mas depois que chegam as luzes, não há necessidade, nós as apagamos. Ora, eu fico preocupado, irmãos, se nós como igreja do Senhor não conseguimos fazer com que o reino das trevas se dissipe. O que é que nós precisamos como sociedade, como igreja do Senhor, para a sociedade brasileira? Nós temos visto altos índices de corrupção, porque nós crentes não aprendemos a votar melhor, porque nós delegamos as tarefas de influência da sociedade para homens maus e corruptos, porque nós abandonamos a licenciatura
E deixamos as crianças serem educadas por pessoas que não querem a graça de Deus na vida delas. Será que nós temos demonstrado graça aos nossos vizinhos? Ora, meus irmãos, o evangelho que nós temos, o tesouro que nós temos, a luz que nós temos dentro de nós, não é para ser colocada debaixo da caixa, mas no velador. Ninguém acende uma vela quando está tudo escuro e coloca debaixo da cama. Você já deve ter tido a experiência. Quando falta energia, a gente acende uma vela, a gente fica rodando às vezes com a vela dentro de casa, procurando um lugar melhor, não é verdade? E a gente tenta colocar no lugar mais estratégico, principalmente se a gente tem pouca vela, né? A gente quer colocar no lugar mais estratégico para que pelo menos a gente tenha um pouco de luz. Meus irmãos, será que nós, como igreja de Deus, temos sido uma candeia para esse mundo em trevas? Observe comigo o texto. Jesus diz assim no verso 33: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Vamos entender, irmãos, a que Jesus está se referindo aqui. Eu vou precisar explicar para os irmãos um pouco o verso anterior, para os irmãos entenderem, como eu fiz um pouco antes, eu vou apenas resumir. Lá em Abre Lima, eu estou fazendo a exposição do Evangelho de Lucas continuada, os irmãos conseguem associar melhor. Mas se você observar os textos que eu li anteriormente, Jesus está reivindicando o seu próprio ministério. Porque o que é que os homens aqui, os judeus, queriam? Aqui, entre os judeus estão parte dos fariseus, parte dos escribas e parte da multidão. O que é que eles queriam, irmãos? Calar Jesus. Eles queriam que Jesus silenciasse. As palavras de Jesus, embora causassem admiração, causavam também desconforto. Porque você sabe que quando as pessoas querem escuridão, a luz incomoda. Agora vamos pensar de outra forma, né? Quando a gente quer dormir, a maioria dos irmãos, né? Eu creio que a maioria dorme com tudo apagado, né? Alguns especialistas até dizem assim para você cuidar com alguns aparelhos, né? Que de repente emitem aquela luzinha pequenininha, vermelhinha, azul, tal. Preferência, ambiente totalmente escuro, assim como era no passado, né? Quando se chegava à noite e as pessoas ficavam praticamente na escuridão, para que a gente possa ter repouso. Bem, faça uma associação aí. Para aqueles que querem permanecer nas trevas, qualquer luz incomoda. Jesus é a própria luz do mundo. Lembra que o Evangelho de Lucas fala isso? Que Ele é a luz e que Ele veio trazer a luz. Se nós lembrarmos bem, o que Jesus está fazendo aqui é dizendo: vocês não vão poder me calar. Vocês não vão poder me parar, porque ninguém acende uma candeia e coloca num lugar escondido. Jesus não veio, irmãos, para ficar escondido. Jesus não veio para ficar como uma lamparina embaixo da caixa, embaixo da cama, embaixo do armário. Mas Ele veio para iluminar todo o ambiente. Então aqui o que Jesus está dizendo é: apesar de vocês quererem parar a minha luz, vocês não poderão fazer, porque eu vim para iluminar as trevas. Meus irmãos, aqui uma aplicação importante. O que este mundo mais quer a respeito de Jesus é fazer com que a sua luz sejam trevas. É o que o mundo mais quer. Agora, assim como Satanás é sutil nas suas ações e com sutilezas ele procura apagar a luz de Cristo ou abafar a luz de Cristo, da mesma forma o mundo dos nossos dias também tem esse interesse. Então eles não vão lá e apagam a vela de uma vez, mas colocam num lugar mais escondido. E é daí que nós vemos as várias versões de Jesus
que não correspondem ao Jesus dos evangelhos. É aquele Jesus bonzinho, é aquele Jesus que aceita você como você é e quer que você permaneça como você é. É aquele Jesus que não interfere nas escolhas pessoais dos homens. Ele apenas salva, mas ele não é Senhor. Ele apenas dá uma carteirinha para no dia do juízo a pessoa ficar longe do inferno e ir morar no céu. Mas para muitos o Jesus que lhes agrada é aquele que não interfere nas suas decisões pessoais. Não se assenta no trono da vida das pessoas. De tal forma que muitos querem viver um dualismo na vida. Ter Jesus, mas ter também suas paixões atendidas. Ter Jesus, mas ter o mundo todo. Ter Jesus e não perder nada. Ter Jesus sem precisar abrir mão de quem é. Meus irmãos, o convite de Jesus é gracioso, mas o convite de Jesus também é um convite para a renúncia. Ele diz: aquele que não amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Jesus afirmou que é necessário morrer para segui-lo, que o homem não pode estar no trono da sua própria vida e Jesus assentar-se juntamente com ele. Ou ele reina, ou ele governa, ou ele é absoluto, ou ele não é Senhor e nem Salvador daquela vida. Portanto, seguir a Jesus é um processo de discipulado radical, onde nós precisamos morrer para nós renascermos. Não é adaptarmos a nossa vida. Isso é o que o secularismo quer colocar para nós. E é por isso que nós vemos tantos movimentos ecumênicos, é por isso que nós vemos tanta gente pintando aquele Jesus bonzinho, aquele Jesus que abraça todo mundo, não importa as suas escolhas. Então, para muitos, dá para ser cristão e ser desonesto no ambiente de trabalho. Dá para ser cristão e fazer as escolhas erradas para a vida conjugal. Para muitos, dá para ser cristão sem abrir mão de uma vida de prostituição, de lascívia. Para alguns até, se pode ser cristão sem deixar de ser homossexual. Meus irmãos, ou o homem morre para si mesmo, ou ele não pode viver para Deus. Porque a luz, quando vem, ela vem para iluminar mesmo. Ela vem para tirar todas as trevas do coração. Portanto, nós não podemos aceitar e nem permitir que esse tipo de cristianismo falsificado, ou cristianismo fake, né? Cristianismo que se adapta às pessoas, que não machuca as pessoas. Aquele cristianismo fofinho, que faz com que alguém possa se sentar para cantar Deus cuida de mim com Caetano Veloso. Como se fosse tudo a mesma coisa. Como se as religiões fossem todos os caminhos que levam a Deus. E cada um escolhe a sua maneira. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que as nossas crianças aprenderam aqui durante a escola bíblica de férias. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Não é Jesus mais a caridade. Nós temos aprendido isso na carta aos Colossenses, né? Não é Jesus mais nenhuma coisa. E nem é qualquer outra coisa que tome o lugar de Jesus. Ele não veio para dividir a sua glória com ninguém. Ou ele se assenta absoluto no trono, governa, reina, domina as nossas vidas, ou ele não é Senhor de nosso coração. Então Jesus diz para aqueles seus ouvintes, no verso 34, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Vamos ler todos juntos, irmãos, o verso 34, vamos lá? São os teus olhos a lâmpada do teu...
Muito bem. Nós sabemos que os olhos são a entrada, né? A lâmpada de todo o corpo, diz a Escritura. O problema, irmãos, é que dentro desses homens estava a maldade. E por serem maus, eles só enxergavam a maldade, só enxergavam trevas. Por isso que o tempo todo esses homens queriam pegar Jesus em alguma espécie de deslize para condená-lo. Jesus era para eles, portanto, pedra de tropeço. E aqui Jesus então os acusa de terem olhos maus, porque todo o corpo era mau, permaneceriam em trevas. Repara, pois, diz o verso 35, que a luz que há em ti não sejam trevas. Meus irmãos, os judeus aqui, fariseus e escribas, eles acreditavam serem os iluminados. Eles criam que tinham por si só a condição de identificar quem era o Messias. A realidade é que diante da incredulidade dos seus corações, eles permaneciam nas trevas e nas grandes trevas do seu coração. O verso 36, Jesus diz assim: se portanto, vamos ler todos juntos? Se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Louvado seja Deus. Meus irmãos, observe, sem ter qualquer parte em trevas. Observe esta ênfase. Irmãos, Jesus veio para romper totalmente com as trevas do nosso coração. Ele não veio para ser Senhor de parte da nossa vida, mas sim para ser Senhor de toda a nossa vida. O grande problema, irmãos, é que os ouvintes de Jesus até gostavam do seu discurso, até gostavam dos seus milagres. Os ouvintes de Jesus gostavam das maravilhas que ele operava, tanto que muitas vezes pediram: faz mais outros sinais para que nós possamos crer. E queridos, não é assim que nós vemos o mundo no dia de hoje. As pessoas não são frontalmente, a não ser raríssimas exceções, elas não são contrárias a Jesus. Se você parar para conversar com elas a respeito de Jesus, elas vão dizer que Jesus é uma boa pessoa, Jesus é um ser iluminado, foi um homem exemplar. Quantas vezes você já não ouviu isso? Um espírito de luz, alguém maravilhoso. Alguns até podem chamá-lo de Salvador, de Senhor, mas isso parece não interferir na sua vida, nas suas vidas por inteiro, e fica parte em trevas, parte da vida em trevas. E meus irmãos, a luz não vem para deixar parte em trevas, mas para iluminar todo o corpo. Nós não podemos gostar de parte do Evangelho, nós não podemos aceitar parte daquilo que Jesus proclamou, parte daquilo que as Escrituras proclamam, porque a luz, quando vem para iluminar tudo, e não apenas uma parte. É estranho, irmãos, nós vermos nos nossos dias pessoas que querem ser amigas do Evangelho, gostam de ouvir música gospel, gostam até de vez em quando de vir para a igreja, vez por outra até dão um dinheirinho para a igreja, como se Deus precisasse dessas coisas. Elas gostam de participar de determinados eventos, e não há nenhum mal nisso, desde que isso não seja apenas, que isso seja apenas o princípio. Mas para muitos é lugar de estagnação, estão sempre na superfície do Evangelho. É o famoso quase crente. Jesus voltou, ele quase subia. Meus irmãos, não há meio termo, não há em cima do muro, não há uma parte consagrada a Cristo e a outra parte eu determino, eu decido, eu faço como eu quero. Ele veio para ser Senhor absoluto de tudo. E quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele muda completamente
a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar o mundo. O nosso coração é transformado, os nossos relacionamentos são transformados. Nós estamos vendo exatamente isso na carta aos Colossenses. Paulo diz: ora, vós os revestistes de Cristo Jesus. Nós devemos andar como Ele andou. E nós estamos exatamente no momento em que Paulo está afirmando dos nossos deveres familiares. O marido deve amar a esposa deve se submeter ao marido, os pais devem criar os filhos no temor do Senhor, os filhos devem honrar pai e mãe, o empregado, o patrão, o empregado. Ora, este evangelho que nós cremos, esse Jesus que se assenta no trono das nossas vidas, muda a nossa vida por inteiro. E meus irmãos, não tem graça maior do que essa, de contemplar uma vida transformada. Por isso Paulo diz assim: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E quantos modelos nós não temos aqui, irmãos, de maridos que eram adúlteros, hoje são fiéis às suas esposas. Quantos exemplos aqui, irmãos, nós temos de lares que viviam em gritarias, em brigas, e hoje vivem em paz. De casamentos que estavam à beira do precipício e hoje estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. De filhos que foram transformados, hoje honram seus pais. De pais que tão transformados foram pela graça de Deus, que já chegaram até mesmo a pedir perdão para os seus filhos. Coisa que outrora, irmãos, não seria possível se não fosse a operação da graça de Deus. Então nós somos da luz, nós vemos a luz. Jesus, quando entra nas nossas vidas, transforma-nos por inteiro. Se nós pensarmos bem e observarmos, é que, graças a Deus, nós estamos acostumados em vermos transformações de vida. Mas nós precisamos ter o cuidado de nós não nos acostumarmos demasiadamente com o sagrado, para não deixarmos de celebrar. Mas uma vida, irmãos, quando é transformada, transforma o que está ao seu redor, muda o repertório musical da casa, muda a forma de conversar, os palavrões são deixados de lado, as conversas indecentes já não agradam mais, o tempo é remido, os dias não são mais o mesmo. O domingo passa a ser o melhor dia da semana, que é o dia de encontrar-se com o Senhor e com a igreja do Senhor. Meus irmãos, a nossa mente é mudada, é um negócio assim impressionante. É por isso que a Bíblia chama de conversão, de transformação, de regeneração. É por isso que Jesus disse: é necessário nascer de novo, porque aquela velha vida morreu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É luz, irmãos, a luz quando chega, não sobra espaço para as trevas. É por isso que nós não cremos num meio evangelho, num evangelho fofinho, bonitinho, num evangelho que se adapta à realidade dos nossos dias, um evangelho moderninho, compatível. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis. Os irmãos sabem bem o que significa isto. Não tome o molde deste mundo, não se adapte a este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Nós recebemos uma nova mente, irmãos. A coisa muda. É impressionante como determinadas coisas que eram objeto do nosso prazer, hoje para nós trazem ânsia de vômito. E nós ficamos pensando assim: como é que eu pude viver esse tipo de vida? Alguns até dizem assim: como é que eu não conheci esse Jesus antes? Deus sabe o tempo. E você veio no tempo certo, quando o Espírito chamou. Mas uma coisa é real, queridos, uma coisa é real. Quando o Espírito chama eficazmente, não há trevas que permaneçam. A luz vem para dissipar as trevas. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar fazendo algumas aplicações
quanto a esta realidade nas nossas vidas. E para isso eu vou usar alguns breves textos do bispo J.C. Ryle, o bispo anglicano. Ele faz algumas aplicações e eu gostaria de trazê-las para os irmãos. Ele diz assim, para nós que somos da luz: estejamos atentos contra o egoísmo em nosso próprio cristianismo, mesmo depois de termos aprendido a importância da luz do Evangelho. Devemos esforçar-nos para fazer com que todos os homens vejam que encontramos uma pérola de grande valor e desejamos que todos a encontrem. Observem aqui agora, irmãos, que forte. O cristianismo de um homem pode ser considerado suspeito se ele está contente em ir para o céu sozinho. O verdadeiro crente tem o coração dilatado. Se tem filhos, almejará a salvação deles. Se é patrão, desejará ver a conversão de seus empregados. Se é um proprietário de imóveis, aspirará a que seus inquilinos venham juntamente com ele para o reino de Deus. Esse é o cristianismo saudável. O crente que se satisfaz em queimar para si mesmo a sua lâmpada está em um péssimo estado de sua alma. Está em um péssimo estado de sua alma. Eu queria que você avaliasse o seu coração. Você já deve ter ouvido essa palavra, mas eu queria que você reavaliasse o seu coração. Nós não temos um tesouro para guardarmos para nós mesmos. Assim como Jesus é a candeia que, colocada no velador, ilumina toda a casa, que iluminou no seu tempo, ilumina também nos dias de hoje. E essa luz agora, irmãos, é uma luz que a igreja reflete. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos da luz. Nós não andamos mais em trevas, mas nós andamos na luz. Portanto, nós não podemos nos conformar em não iluminarmos os ambientes que nós frequentamos. Você não pode sair daqui nessa noite e acordar amanhã para ir trabalhar como se você fosse um mero funcionário da empresa. Você não é um mero funcionário da empresa, você não é um mero servidor público, você não é um mero empregado, um funcionário, um trabalhador. Você é um missionário de Deus. Você é uma luz no meio das trevas. Você é um farol que aponta para Jesus. Você não pode se conformar com as trevas que estão ao seu redor. Trevas e luz são incompatíveis. Se você é luz, você precisa iluminar através do teu testemunho, através das tuas palavras, para que os homens vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Há uma outra aplicação que eu gostaria de trazer para os irmãos. Também do bispo Riley. Falando a respeito da graça iluminadora do Senhor. A graça que ele, o cristão, possui, manifesta-se em todo o seu comportamento. Sua família, seus empregados, seus vizinhos, seus amigos, seus inimigos, todos vêm às disposições de seu caráter e são obrigados a confessar, quer gostem, quer não, que o cristianismo dessa pessoa é real e capaz de influenciar. E aquele que possui um coração íntegro na vida cristã, acha uma recompensa preciosa na experiência íntima de sua alma. Ele se alimenta de algo que o mundo não conhece, em seu íntimo possui uma alegria e uma paz que os incrédulos jamais podem obter. Sua face está voltada para o sol, portanto o seu coração raramente se torna frio. Meus irmãos, que grande bênção é sermos iluminados por Jesus Cristo. A luz de Cristo, irmãos, é como o sol do meio-dia, que arranca do nosso coração toda a frieza e aquece a nossa alma como recompensa da graça e da operação de Cristo nas nossas vidas. Meus irmãos, eu encerro trazendo para todos nós uma palavra de exortação. Ora, se Cristo, falando a respeito de si mesmo, diz que é uma candeia que deve ser colocada no velador para iluminar toda a casa,
hoje, queridos, Ele age no meio das trevas através da sua igreja. A igreja tem o papel de revelar Jesus. A igreja tem o papel de lançar a semente. E quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo a um ministério específico da igreja, nem a um evento específico da igreja. Eu estou me referindo a mim e a você. Quando nós chegarmos em nossas casas hoje, ao sairmos do trabalho para amanhã, você não é alguém como outro qualquer. Você é uma luz enviada por Deus a um mundo em trevas. Que o teu comportamento, que as tuas atitudes, que as tuas palavras, em casa, no trabalho, no ambiente que você frequenta, apontem todas para Cristo, e que a luz de Cristo, iluminando o teu coração, possa refletir nas trevas da perversidade deste mundo. Assim sendo, irmãos, cumpriremos a grande missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Que seja assim, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?